Pai do Senhor, queridos, sejam muitos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, compartilhando a santa e gloriosa palavra de Deus com vocês. E hoje nós vamos estar meditando lá em Mateus, capítulo 5, versículo 13, somente um versículo, né? Nós vamos estar meditando hoje. Mateus, capítulo 5, versículo 13, que faz parte do famoso Sermão do Monte, também conhecido como Sermão da Montanha. E diz assim o texto, Mateus capítulo 5, versículo 13, recomendo para vocês que vocês possam ler o Sermão do Monte inteiro, mas eu vou trazer uma reflexão em cima de um versículo, porque nesse Sermão do Monte, é apresentado o estatuto do céu. Da mesma forma que Deus entregou para Moisés os mandamentos e os mandamentos foram entregues aos homens, neste momento Jesus está entregando para aquele discípulo, os seus ouvintes, os mandamentos, as leis do reino celestial. Bem interessante, que é a inauguração da nova aliança, inauguração da nova aliança, certo? Então, bora lá. Diz assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurará o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e para ser pisado, Para ser pisado, Então, querido, mais uma vez Jesus trouxe algo que está presente na realidade da sociedade, E aqui ele traz o sal, O sal, o famoso cloreto de sódio, o famoso NaCl, Então este sal, o que é que o Senhor diz aqui na sua palavra, Que nós somos o sal da terra, ou seja, nós somos aquilo que dá sabor à terra. Esse é o primeiro ponto, Nós somos aquilo que dá sabor à terra. Só que nós temos que ter dois cuidados. Quais são os cuidados? Este sal da terra, se ele for insípido, para nada mais ele presta. Já imaginou? Você prepara um almoço, prepara um alimento, coloca sal e não se sente o sabor do sal, Tanto que muita gente, quando vai comer, coloca a comida na boca e diz: vixe, tá sem sal. Só que imagina você ter colocado sal e esse sal não dá sabor. Então, deixa a comida ruim, porque o sal está lá, mas o sabor do sal não está lá. Então, é o que muitas vezes acontece. Nós temos aparência de cristão, nos apresentamos como cristão, mas o cristão não está lá. Não se percebe-se a presença do cristão ali. É a mesma coisa do sal. O sal está presente, mas o sal não dá sabor. O sal não é perceptível. Então, muitas vezes nós somos assim. Nós somos discípulos de Cristo, nós somos representantes de Cristo aqui na terra. Aonde nós chegarmos deveria se perceber a presença de um cristão ali, mas não se percebe-se que ele está ali, porque ele é insípido, Ele está ali, mas ninguém percebe que ele está ali. Pelo contrário, percebe-se a falta dele. Bota a comida na boca e, vixe, está sem sal. Mas o sal estava lá. O problema é que esse sal é sem sabor. Então, muitas vezes isso acontece com a gente. Nós temos a aparência de cristão, identidade de cristão, mas aonde nós estamos, nós não influenciamos como cristãos. A nossa presença é imperceptível, ou seja,
nós não conseguimos influenciar. É mais notado a nossa falta do que a nossa presença, mesmo nós estando lá naquele local. Né? Todo mundo diz, está faltando sal, mas o sal está. O problema é que ele sem sabor. Então tem áreas da vida onde falta um cristão, mas o cristão está lá. O problema é que esse cristão não é sal. O problema é que esse cristão não tem sabor a ponto de mostrar a presença dele. Agora nós vamos sair de um extremo e nós vamos para o outro. Qual é o outro? Você já comeu um alimento muito salgado? Então, quando você pega um alimento que ele é muito e que você colocou sal demais dentro dele, que você coloca na boca, ninguém consegue tragar aquele alimento. Por quê? Porque está com excesso de sal. Está com tanto sal ali dentro daquele alimento, que aquele alimento se torna intragável. Então, como cristãos, nós devemos também ter cuidado. Nós não podemos ser tanto imperceptível, mas a irmos para o extremo, a ponto de apagarmos tudo e só sentimos o sabor do sal. Porque aí se torna um ambiente, um alimento impróprio. Ninguém suporta, ninguém consegue colocar na boca. E da mesma forma que a falta de sabor de sal gera rejeição, o excesso de sal também gera rejeição. Então, muito cuidado também com os extremos. Se você pegar qualquer alimento e jogar muito sal dentro, ninguém consegue comer. Você bota na língua, imediatamente você expele para fora, porque se torna algo intragável. Então nós, como cristãos, nós não podemos andar na vida de forma extremada. Nós não podemos ir para o extremo. O extremo também ele é muito perigoso. O extremo também ele gera rejeição. Então, qual é o ponto ideal do sal? É o equilíbrio. Todo alimento que é salgado de forma equilibrada, ele se torna um alimento agradável. Porque as pessoas vão perceber a presença do sal e o sal vai estar no ponto certo. De forma que as pessoas possam sentir o sabor do sal e que ele possa ser agradável. Então, esse é o cuidado que nós temos que ter. Nós não podemos ser um sal que está lá, mas não se percebe que nós estamos lá, pelo contrário, se percebe a nossa falta, mas também nós não podemos ser salgado demais, porque senão a gente gera repulsão da mesma forma do que a ausência. Certo? E abrimos só um parêntese. Quando que o sal deve ser, então, demais? Quando o sal deve ser demais? O sal deve ser demais quando o intuito é preservação. Certo? Vamos lá. Vamos pegar um pedaço de carne. Olha aí que coisa interessante. Um pedaço de carne. Se você pegar um pedaço de carne e você deixar sobre o ambiente e não salgar, rapidamente ele apodrecerá. Tranquilo? Agora, quando eu adiciono o sal em grande quantidade, aquela carne ela vai ser preservada.
certo? Então, o sal deve ser em grande quantidade quando o objetivo for preservação, né? Ou seja, o sal em grande quantidade, em grande intensidade, tem que ser sobre a carne, com o intuito de preservação. Aí sim você adiciona muito, você adiciona bastante, porque senão apodrece, porque senão é destruída, porque senão não resiste. Aí sim você coloca demais, e somos nós. Em nossas vidas tem que ser sal demais, para preservar, para não apodrecer, para o pecado não comer a gente. Então tem que ser sal demais. Mas na vida, não, querido. Na vida você tem que ser de forma equilibrada. Porque na vida você vai estar se relacionando com outras pessoas. E como cristão você tem que ser equilibrado. Agora na carne, na sua carne, largue sal lá dentro. Quanto mais sal, mais você é preservado, mais você resiste, mais você suporta. Agora na comida, que aqui é uma simbologia da vida, onde nós estamos em relacionamento, em comunidade, tem que ser equilibrado. Porque a falta dele vai gerar rejeição e o excesso dele vai gerar também rejeição. Tem que ser de forma equilibrada. Nem tão pouco, mas também não tão muito. O ponto ideal, para que possa ser tragável. Agora, onde é que tem que ter muito sal? Quando o objetivo for conservar. Quando o objetivo for conservar, evitar que fique podre, evitar que os tapuru venha comer, aí você larga sal. Quanto mais sal, mais se conserva e mais se preserva. Ou seja, na sua carne, na sua vida de pecado, de mentira, de safadeza, de coisa errada, de pensamentos mudando, de coisas que não tem nada a ver com a vontade de Deus, ira, homicídio, dissensão, ganância, inveja, safadeza. Aí sim, largue sal com vontade, porque o objetivo é preservação, o objetivo é não apodrecer, o objetivo é não ser comido pelos tapuru. Então largue sal, porque aí o objetivo é preservação, quanto mais sal, melhor. Então, o resumo da nossa mensagem é: na sociedade, seja equilibrado. Seja equilibrado, a ponto de ser sal imperceptível, a ponto de não se sentir o sabor, mas também não ser sal demais, querido. Porque senão você se torna intragável. Ninguém consegue comer uma comida muito salgada, porque assim que você coloca na boca, imediatamente você rejeita. Por isso que ninguém bebe água do mar, porque é salgado demais, ninguém consegue botar para dentro. Mas se você for equilibrado, querido, na vida, você vai conseguir viver em sociedade. Você vai conseguir influenciar. Você vai ser bênção na vida das pessoas. Se você quer ser muito sal, muito salgado, muito fervoroso, sal mesmo para voar as bandas, seja em você. Seja em você. Quanto mais sal em você, melhor. Né? Porque a carne é assim. Quanto mais sal você largar nela, mais ela será preservada. Para não ser comida pelos tapuru, para não apodrecer rapidamente. Você larga sal nela e bota no sol, que é para remover toda a água, e ela conseguir resistir semanas e quem sabe meses. Então, na vida, seja equilibrado. Agora, com você, largue sal. Largue sal para você não apodrecer, sua carne não apodrecer, querido. Ou seja, você não ser tomado pelo pecado, você não ser tomado pela mentira, você não ser tomado pela ganância, você não ser tomado pela ira, você não ser tomado pela dissensão, você não ser tomado pela pornografia,
você não ser tomado pela homossexualidade, que são coisas que apodrecem a sua carne, que são coisas que danificam a sua estrutura, querido. Então jogue sal nessa carne velha que pensa em roubar, que tem pensamentos maldosos, que é gerado muitas vezes coisas que não convêm com a vontade de Deus. Aí você largue sal, querido. Seja sal, como diz aqui no Nordeste, para as bandas voarem, né? Para você não apodrecer de um dia para o outro, para não crescer tapurus na sua carne, para o cheiro fétido fazer com que você seja jogado fora. Porque assim como nós somos quando nós somos carcomidos pelo pecado, né? Quando nós andamos fazendo as obras da carne. Então, ande na vida com sabedoria, querido. E esse texto, ele é maravilhoso. E cuidado, o sal sem sabor, para nada mais ele presta, senão para ser pisado, querido. Cuidado. Muitas vezes nós somos cristãos, mas somos cristãos imperceptíveis. E por sermos imperceptíveis, nós somos pisados, querido. Nós somos pisados pela vida, nós somos pisados pela sociedade. Porque você é um sal, mas um sal sem sabor. Irmão Rodolfo, que você está dizendo isso? Estou dizendo isso não é só para você, querido. Estou dizendo isso para mim. Porque a palavra de Deus diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então, tudo isso que eu estou falando para vocês, querido, não é falando só para vocês, não. É falando para mim mesmo. E pedindo a Deus graça, pedindo a Deus sabedoria, para que eu possa andar de forma equilibrada, ser o sal equilibrado durante a vida, e na minha vida o sal possa ser truando lá para preservar a minha carne. Porque nós não estamos livres, querido. Nós não estamos livres das obras da carne. A carne é perigosa, a carne ela não se cansa. A palavra de Deus diz que existe entre nós uma batalha constante entre carne e espírito. Não diz que é uma batalha uma vez, é uma batalha constante que começa no dia que você acorda, no dia que você nasceu lá na maternidade e vai terminar no dia que você fechar os olhos nessa terra. Nem a carne cansa, como também nem o espírito também não cansa. Então é uma batalha diária, onde todos os dias essa batalha ela precisa acontecer. Em muitas vidas a carne está ganhando, em muitas vidas a carne está brigando com o espírito, e louvado seja Deus que tem muitas vidas que o espírito, mesmo batalhando todos os dias contra a carne, ele tem prevalecido. Fechemos os nossos olhos. Senhor Jesus Cristo, Pai amado e grande Deus maravilhoso, que o Senhor possa nos dar sabedoria, Senhor, porque não é fácil ser sal, Senhor. Porque aqui nós vemos o sal e olhando para o sal nós podemos ter algumas reflexões, Senhor. No primeiro sal é aquele sal que está presente, mas não tem sabor. O segundo sal é o sal que ele está em tão grande quantidade que ele se torna intragável. O terceiro sal é o sal equilibrado. É o sal que se percebe a presença dele, que ele não está em falta, mas também não está em excesso. Que ele pode estar no ambiente, que ele pode estar em sociedade, que ele pode estar no mundo. E existe o outro sal, Senhor. Existe o outro sal que este precisa estar em excesso. Esse que precisa estar em grande quantidade, quanto mais quantidade, melhor, para preservar a nossa carne, para preservarmos nós todos os dias dos tapurus, para preservar todos os dias da mosca, para preservar todos os dias do mau cheiro, Senhor, que é a carne nossa, Senhor.
essa carne que foi tomada pelo pecado, essa carne que é dominada pelo pecado e essa carne que luta todos os dias contra o Espírito. Senhor, que teu Espírito possa prevalecer todos os dias e em todas as batalhas, Pai. Porque se nós apagarmos o Espírito da nossa vida, a carne prevalecerá. E por ela não estar salgada, Senhor, por ela não estar colocada dentro de uma grande quantidade de sal, de um dia para o outro, Senhor, como acontece dentro de nossa casa, fora da geladeira, já amanhece um mau cheiro. Se nós não salgarmos, se nós não desprezarmos ela no caminhão do lixo, imediatamente já começam a surgir as lavas. Esse tecido, esta carne já começa a ser comida, Senhor. E ali surgem os tapurus, ali se torna uma carne putefata que para nada mais presta sobre a face da terra, Pai. Que o Senhor possa nos dar sabedoria, que o Senhor possa nos dar discernimento todos os dias da vida, não só hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. Querido, que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Você que tem acompanhado aqui o nosso canal, peço que você possa seguir o nosso canal, né? Se essa palavra contribuiu para a sua vida, se essa palavra edificou a sua vida, o meu pagamento é você curtir, o meu pagamento é você seguir e o meu pagamento é você assistir o vídeo até o final. E quem sabe compartilhar com alguma pessoa, certo? Não é pagamento em dinheiro, não. Meu pagamento aqui para o meu trabalho é você seguir, é você comentar, é você curtir e você assistir o vídeo até o final. Esse é o meu pagamento. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, que você ore por esse trabalho, né? Você ore pela minha vida, que você ore por esse trabalho, né? Que nesse período agora eu estou de férias, então eu consigo focar e produzir vídeo, mas já eu volto ao meu trabalho, volto à minha rotina, e fica mais complicado eu produzir conteúdo, mas que você ore pela minha vida, que o Senhor possa me dar graça, que o Senhor possa me dar sabedoria e, acima de tudo, possa dar constância, né? Que o YouTube ele quer muito isso, constância. Se você passa um dia sem publicar vídeo, ele já não quer mais divulgar o nosso conteúdo. E não é, a pessoa pode dizer assim, é perseguição contra os cristãos, né, irmão? Por isso que ele não divulga. Não, querido. Ele faz isso com todos os conteúdos. Se você ficar um dia sem postar, a sua visualização cai, ele deixa de entregar, ele faz isso. Por isso que quem produz conteúdo para o YouTube tem que ter frequência, né? Então, se você não tiver frequência, a gente produz, mas ele não entrega, porque ele quer que você produza conteúdo diariamente, certo? Então, Deus abençoe poderosamente a sua vida. Você está aí passeando no YouTube, viu a minha imagem no cantinho, algum conteúdo que foi produzido aqui pelo canal, assista aí, né? E essa mensagem que está chegando aí para alguém que não me conhece, né? Mas que assistiu essa palavra, que foi abençoado, que o Senhor possa ter usado a minha vida para falar ao seu coração. A paz do Senhor para todos vocês e até o nosso próximo vídeo e até o nosso próximo encontro.